Olá, neste episódio de Histórias com Terapia decidimos falar dos medos. Ou melhor, do medo. Do medo, exato. O medo é uma emoção que pertence a todo o conjunto e a toda a panóplia das emoções básicas e universais. Básicas e universais porque todos os seres humanos têm emoções, como nós podemos constatar. Claro. E também são universais porque são independentes da cultura, do local do planeta onde nos possamos encontrar. O medo costuma perturbar muitas pessoas por aí, não é, Patrícia? Hoje vamos focar os medos essencialmente Da infância. Não descurando que muitos adultos Também possuem medos, mas são medos diferentes e que têm outra amplitude na vida. Portanto, os medos na infância acontecem mais entre os 4 e os 6 anos. Claro que podem voltar a surgir na altura dos 11, 10, 11 anos, mas são mais frequentes pelos 4 e 6 anos de idade. Aos 11, 12 as crianças começam a ter medo de não serem valorizadas, não serem reconhecidas, de poderem fracassar, assim um bocadinho mais avaliativo. Exatamente. Estes medos que acabámos agora de elencar são medos normativos, são medos que fazem parte do desenvolvimento, que todos os seres humanos, todas as crianças e jovens vão passando por eles. Hoje decidimos trazer aqui o nosso cérebro, aqui o nosso modelo anatómico, isto também para fazermos aqui uma breve distinção. Podemos começar por aí. Quando muitas vezes falamos em emoções e de sentimentos, às vezes já há aqui assim alguma confusão, que parece que ambos são a mesma coisa. As emoções são estas reações primárias que surgem e que são emanadas através do nosso sistema nervoso, embora eles tenham implicação não apenas na área cerebral, mas em todo o nosso organismo, em todo o nosso corpo. Isso é visível, conseguimos percebê-lo através das sensações corporais. Portanto, as nossas emoções vão ativar determinadas sensações corporais. Temos de distinguir as emoções e os sentimentos. Uma emoção é algo que é primário, que surge uma reação primária, emanada quando o nosso cérebro distingue algo que é ameaçador, e um sentimento é algo que é prolongado no tempo e que depois poderá derivar na tal ansiedade. O medo e as emoções primárias estão localizadas no nosso cérebro primitivo ou no primeiro andar. Há autores que designam como primeiro andar, como o Daniel Siegel, e está localizado, é emanado ali no sistema límbico, na zona da amígdala. Não sei, Patrícia, se consegues mostrar. Será por aqui? Exatamente, aqui. Está pertinho aqui do nosso bulbo raquidiano, que é o responsável pelo nosso equilíbrio, e a amígdala está aqui muito escondidinha, mas é pequenina, mas é muito, muito, muito importante para o nosso sistema emocional. E hoje decidimos falar aqui, ou trazer os medos, porque temos um recurso muito interessante para vos sugerir a pais, agentes educativos, que professores possam também, professores, educadores. Exatamente, e que possam usar este recurso, que a Patrícia vai apresentar, para trabalhar esta questão da emoção, desta emoção particular do medo. Então, o livro que nós temos para vos apresentar tem um título muito sugestivo, que são 15 histórias de meter medo para perder o medo. Portanto, é um livro bastante específico, fala de alguns medos da infância que são bastante recorrentes, como, por exemplo, o medo dos pesadelos, o medo da trevoada, o medo de cães, o medo da separação de um progenitor. Portanto, este livro tem uma história na qual há um personagem, uma criança, não é? E que, a partir daí, se explora este medo de forma a desconstruí-lo. No final de cada história, por exemplo, temos aqui o do medo dos pesadelos. Temos algumas estratégias para os pais que, por vezes, também não sabem lidar, e nós, enquanto mães, também sabemos que é difícil desconstruir um pesadelo e como a criança fica quando acorda. Portanto, temos aqui algumas estratégias também para percebermos a melhor forma de lidar com a situação. Claro que, a partir do momento que o medo deixa de ser
momento que acontece se torna recorrente, aí sim é um medo patológico e necessita de intervenção mais específica e individualizada. Portanto, é um livro visualmente apelativo, portanto, tem áreas, tem partes muito bonitas. Por exemplo, o medo da água, não é? Que algumas crianças têm, animais que acontece porque ou que algum cão em pequeninos assustou, ou um gato, e que causa aqui conflito pelo tamanho do animal, e isso também causa aqui dificuldade às crianças. Por exemplo, o medo de ir ao médico, que às vezes as crianças têm, por exemplo, de levar uma injeção, uma pica, uma vacina. Portanto, é um medo comum, bastante comum, entre os 4, 6, que pode ir até aos 7 anos de idade, não é? Portanto, é um medo mais comum do que nós pensamos, não é? Muito mais até às vezes do que o medo da trovoada, não é? Muito mais. Depois, apresentamos também aqui o medo da troça. O que é o medo da troça? É aquele medo que já é um pouco mais focalizado nas idades dos 10, 11, 12. É aquele medo que as crianças têm, que os outros gozem com eles. Portanto, é um medo muito... Muitas vezes de mão dada com a vergonha, não é? É, exatamente. É um medo muito frequente e que às vezes é muito difícil de desconstruir, e que precisamos aqui às vezes de estratégias muito mais específicas, mas que também é possível de trabalhar. Portanto, é um livro muito completo, que tem várias áreas. E ser explorado. Exatamente. É uma história que pode ser contada todos os dias. Portanto, em 15 dias temos muitas histórias para abordar. Dia. Terminamos este nosso episódio, se calhar sugerindo uma estratégia muito, muito simples, mas transversal, como a respiração abdominal, não é? A respiração abdominal pode ajudar muito a controlar e a regular o medo. Terminamos a respirar? Vamos. Então vá.